Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, então vamos lá para mais uma aula. Pessoal, então a gente vai continuar com nossas aulas de complexação. No caso, é titulometria por complexação, né? Como tínhamos visto na aula passada. A complexação é uma coisa muito importante e ao mesmo tempo um pouco complexo, e de muito interesse na área farmacêutica, principalmente na parte de análises clínicas. Bem, então nós tínhamos falado os conceitos, tínhamos visto como que eles se organizam e também agora vamos falar dos tipos de complexos, no caso, que estão envolvidos neste tipo de titulometria. Tá? Então vamos ter tipos de complexantes, os agentes complexantes, vamos ter os orgânicos e inorgânicos, que é muito utilizado na conformação de complexos de química analítica. No caso, temos os inorgânicos e os orgânicos. Os inorgânicos têm esses compostos que estamos observando aqui, tiocianato, isocianatos, no caso outros pseudoaletos, que se compreendem bastante bem com íons, né, no caso que é ferro 3, cobalto 2, molibdênio, bismuto, nióbio, entre outros íons, né, no caso. Temos também aqueles que são os peróxidos, para a formação de peroxilas, complexos de titânio, vanádio e nióbio. E os heteropoliácidos de fósforo, arsênico, arsênio, silício, vanádio, antimônio, entre outros. Então esses são os tipos de complexantes, o tipo de ligantes, né, na verdade, com o qual os metais vão trabalhar para formar o complexo. Deu para entender essa parte? Beleza. Então, agora temos os orgânicos. Os orgânicos são já, como o próprio nome fala, estruturas orgânicas, né, complexas, com carbono e tudo. E eles são agentes quelantes que formam sais de complexos internos. E dentro, quando a gente fala desses complexos, a gente ouve falar, e capaz vocês já escutaram falar, do termo quelante. A formação de quelantes, ou agentes quelantes. Esse termo quelante, ele vem do grego, fala chelé, que significa garra, ou dente. E isso se associa bastante a pares de elétrons que formam ligações coordenadas na formação do complexo, ou seja, mordendo o íon. No sentido disso, é mais fazer uma analogia, porque as ligações que eles vão formar têm forma de dentes ou de garras, como normalmente a gente vai observar. No caso, as que poderíamos só mencionar essa forma que eles têm, né, de garras e dentes. É uma estrutura, né, um pouco metafórica, mas é desse jeito que eles foram chamados, né, agentes quelantes ou complexos, etc. Esses ligantes orgânicos, eles são principalmente são diferentes, né, e são muito importantes na química analítica, de acordo com a sensibilidade que elas vão ter quando elas vão interagir com os íons metálicos, tá? Então, nessa questão, eles são importantes pela sensibilidade e a seletividade ao reagir com íons metálicos, no caso. Eles vão ser úteis, no caso, na precipitação de metais, no caso, também são úteis porque formam complexos tipo quelato com íons metálicos. Aí a gente pode ver aquele caso no caso da hemoglobina, né? No caso, importantíssimo. Aí também falamos que muitos desses reagentes orgânicos são utilizados para converter íons metálicos em formas que podem ser rapidamente extraídas da água para a fase orgânica immiscível. Então, tipo, quando tem extração desses complexos, né? Então, principalmente o EDTA é excelente nisso. Esses ligantes orgânicos, né, que a gente estava falando, temos o principal componente, né, representante, que é o EDTA, que ele é um ligante hexadentado, porque ele tem 6 lugares, por isso fala hexadentado, onde vai acontecer as ligações com os metais, no caso, com aquele metal, aquele cátion que nós tínhamos falado. Aqui está marcando em verde, né? Aqui temos, no caso, os grupos hidroxilados, carboxilas, 4, né? 4 aqui, e
os dois elétrons que sobram, né, do nitrogênio, dos dois grupos nitrogênios. Então aí nós temos esses 6 ligantes, né, no caso, que provoca o EDTA. Por ele é excelente, né? Entre mais tem maior ligação, tem uma maior sensibilidade e seletividade para ele encontrar, no caso, a concentração, o tamanho dessa amostra, no caso. Tá? E aqui podemos observar que essas constantes, porque isso gera constante quando tem a ligação, ela gera valores diferentes, né? Se você pode observar nessa parte aqui, né? Valores K1, K2, K3 são as constantes de formação. E isso aqui que acontece, né? Temos o metal, que ele vai se ligar através do que? Dos ligantes. Lembra que tínhamos falado da estrutura do EDTA, né? Os dois nitrogênios. E as estruturas que nós tínhamos falado, né? Onde tem os hidroxilas presentes, que são eles que estão se ligando e formando esse complexo com EDTA. E como eles são 6 dentes, né, por assim falar, você percebe que são dentes que estão formando, são agentes quelantes. O EDTA é um agente quelante que forma complexos do tipo orgânico. Quando esse complexo EDTA ele interage com íons metálicos, aí nós temos que perceber que vai formar, a gente tem que ver a questão da constante. Então, como a gente fala, né, que eu escrevi aqui, o EDTA combina com íons metálicos na proporção de 1:1. E isso é o mais importante, galera. Porque se vocês se lembram, nas outras reações que a gente viu, de volumetria, de neutralização, gravimetria, a gente tinha que trabalhar bastante com a equação, né, com a estequiometria, e dependendo do caso, tinha que fazer o balanceamento, e aí isso mudava as proporções de 1:2, de 2:1, 3:1. Aqui não, independente da equação, a proporção que você vai trabalhar sempre vai ser 1:1. Então, se você tinha problemas isso durante a neutralização nas outras titulometrias, agora fica de boa. Então, qual que vai ser essa constante de formação no caso? Vai se dar através dessa fórmula, que é a concentração desse produto, né, que vai ser o complexo, né, onde tem o M e o metal. Esse Y, pessoal, em outros livros até a gente colocou também mais para trás, ele e o L também, que é o ligante, que no caso é o agente ligante, tá? A gente pode colocar o EDTA, esse Y vai ser nosso EDTA. Isso vai estar dividido, no caso, entre a concentração do metal e a concentração somente, ou seja, aqui dos reagentes, no caso do EDTA. Aqui tem as constantes de formação, então tudo isso já é padronizado, tá, pessoal? Já tudo isso aqui já é padronizado, que no caso, quando a gente trabalhar com alguns tipos, no caso de compostos, que a gente vai observar que ela já tem essas constantes presentes no caso, tá? Aqui somente quando a gente começa a fazer, no caso, as titulações, nós podemos observar que elas dependem, até como eu tinha falado na aula passada, elas dependem muito e elas vão depender, no caso, do pH. Então, normalmente tínhamos falado, se a gente vai fazer essa concentração, no caso do ligante, que o EDTA, né, que ele normalmente eles têm um processo de equilíbrio, mas ele sofre desprotonações com cada titulação. Então você pode observar que ele vai trabalhando com constantes menores, no caso pH menores, mas para a gente achar completamente essa concentração, nós devemos trabalhar com pHs acima de 10, no caso, tá? Como você pode observar que aí a gente ele perdeu totalmente no caso as ligações, então a gente consegue, no caso, conseguimos com isso isolar ele, né, e saber a concentração principal dela. Beleza, pessoal? Então vamos lá para os exercícios, que é a parte mais bacana. Temos então uma solução que contém 1,569, no caso aqui está faltando
Vocês vão colocar aí, né, que é miligramas, tá, pessoal? Agora, se já corrigi, né? Então é 1,569 miligramas de sulfato de cobalto. E ele vai ter, no caso, né, uma concentração também de, na verdade, gramas por mol, 155 gramas por mol, e isso se dá em mililitros, tá? Então, aí nos pergunta, qual que é o volume de EDTA, que tem uma concentração, né, que está falando a concentração, de 0,07784 mols por litro é necessária para titular 25 ml da solução de sulfato de cobalto. Beleza, então aqui já temos vários dados que a gente tem que anotar. No caso, estão nos pedindo quanto que é o volume que eu vou gastar do EDTA para conseguir titular 25 ml de solução de sulfato de cobalto. Então, esse exercício é bem simples, né? Bem tranquilo. Vamos lá ver o passo a passo, no caso. Então, só para especificar a vocês aquilo que tínhamos falado, né? E que eu falei que é uma benção, né, nessas reações de complexometria, que aquela reação entre o EDTA e o cobalto, no caso, ela sempre vai ocorrer numa proporção, pessoal, de 1 para 1, tá? De 1 para 1. Assim, o primeiro que devemos calcular é calcular qual que é a concentração molar da solução de sulfato de cobalto. E para isso nós temos os dados. Então, essa concentração molar, né, que está mostrando aqui, vai ser igual a 1,569 gramas por litro, já que a gente transformou, né, essas medidas, tá? E isso deu dividido entre 155 gramas por mol, no caso, que é a concentração desse sulfato de cobalto. Isso nos deu que esse resultado aqui, que a gente vai falar que esse vai ser a concentração molar do sulfato no caso de cobalto. Aí vamos aplicar a fórmula nesse CV de diluição, CV1, CV1V1, né, no caso, né, para quem não lembra. Então aí vem a concentração de quem? Do EDTA, que nós já conhecemos, tá? Vezes o volume. O volume, galera, é o que a gente não sabe, não conhece qual é, então a gente deixa como X. Aí seguimos que a concentração nós acabamos de achar, que ela vai ser 0,01012 mol por litro, vezes a quantidade que eles estão falando na questão, que é 25 ml de volume de sulfato de cobre. Aí fazemos essa equação e nos sai um resultado de 32,27 ml de EDTA para fazer a titulação, né? O EDTA necessário para titular, no caso, esse sulfato, essa solução de sulfato de cobalto. Tranquilo, pessoal? Então, não lembre, primeiro sempre achar, no caso, a concentração molar de quem está faltando, que sempre vai ser, no caso, o metal, né, que vai ser o cobalto, e depois usar a fórmula de diluição para achar a concentração. Beleza? Vamos para o próximo. Esse segundo fala calcular a concentração do metal livre, né, que é M, em 1 litro de solução do complexo MX. Não se sabe qual que é o complexo, né? Já é a formação, né, é o produto, que tem uma concentração de 1,0 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Vamos lá na solução desse caso que nós já fizemos, né, para não demorar tanto. Então a gente vai observando aqui. Então, o passo a passo, pessoal, normalmente estão falando que ele tá vendo sobre uma solução, né? E aí você pode ver o potezinho aqui, MX, né, que é o complexo, né, na qual vai ter o metal e o ligante. E a gente entender que essa solução, ela vai ser depois, ela pode, normalmente já está, né, é uma solução, mas que a gente vai começar a sofrer instabilidade, né? Por isso que a gente colocou essa setinha aqui, né, na qual mostra essa instabilidade, porque ela pode se dissociar entre quem? Entre o metal
e o ligante, no caso, que se esse X, né? Pode ser. Então vamos, porque nos estão perguntando qual que é a concentração do metal livre, né? Então a gente vai chegar a essa daqui. Só que se você pensa, normalmente a gente forma também o complexo, né? E que seria o sentido contrário, né? Então temos a formação do complexo, beleza? E aí temos uma constante que é importante, que é a constante de formação. Só que quando é o contrário, a partir do complexo e achar e calcular a concentração do metal, né, no caso, a gente também trabalha com quem? Com a concentração de instabilidade, porque está sofrendo um desequilíbrio no caso. Então, seguidamente, a gente planteia a fórmula, no caso, que vai ser o K de instabilidade, e isso vai ser igual a quem? A concentração dos reagentes, né, que estamos observando aqui, partido a concentração do complexo. Que isso, se a gente for ver em questões de constante de formação, seria igual a 1 partido Kf, né, que está mostrando aqui, tá? E essa constante de formação, ela já tem no caso, um valor, que não esquece disso, que a gente vai utilizar mais para frente, que vai ser 4 vezes 10 a 8, tá? Essa constante. Beleza, então a gente parte, no caso da nossa reação. Então essa reação, no caso, no início, a gente conhece quanto que é essa concentração, né? Que está marcando que é 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Mas a gente conhece quanto é a concentração dos seus compostos, dos reagentes? Não. Então a gente não conhece agora. E como a gente estava falando que normalmente esse composto ele se desequilibra, né? Então vai chegar um momento que ele vai equilibrar totalmente. Ou seja, vai ter a dissociação dos seus reagentes. Então a gente, como que vai colocar se a gente não sabe? Mas a gente parte do seguinte: se aqui imaginemos que essa concentração do MX for 10 mol, ela se dissociou em quanto? Aqui pode ser 1, 2, né? E aqui o resto, né? Então tem uma dissociação para achar essa concentração total. Então, imaginemos que esse mx, ele vai ser mx, no caso a concentração que nós sabemos, 1 vezes 10 a menos 2, menos x, que é os valores que a gente coloca aqui, né? Para atribuir valores, porque a gente não sabe. Isso é padrão, viu, pessoal? Então, colocamos 1 vezes 10 a menos 2 menos x, tá? E aí já fazemos a equação que nós tínhamos visto lá em cima, colocando a concentração do reagente, nós sabemos x, beleza? Partido a concentração do complexo, que vai ser 1 vezes 10 a menos 2 menos x, tá? Aí isso vai ser igual a 1 partido a constante de formação. Beleza? Tranquilo? Então aí a gente também, no caso, tem que observar também que a gente tem que achar essa massa molar, né, no caso. Nessa massa molar nos dá, né, que é 1,10 a menos 2 mol. Como somente tem 1 litro, né? Então tá tranquilo, que é isso que a gente vai utilizar aqui. 1 vezes 10 a menos 2 mol. Tá? Tinha até esquecido de falar, mas como nesse caso é 1 litro, ele muda, é igual para todos, né? Já que quando a gente achou o número de mols, era 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, e a gente colocou o volume, que é 1 litro também, então não afetou em nada. Agora, se mudar esse litro daqui, aí sim a coisa muda. Tranquilo, então? Beleza? Então, como a gente quer trabalhar com a constante, no caso de formação, né, que a gente vai ver aqui, então a gente desenvolve quanto que daria isso? X por x, x ao quadrado, partido, no caso, né, o 1 vezes 10 a menos 2 menos x, isso vai ser igual a constante, no caso, 1 vezes 4 vezes 10 a menos 8, né? Já tínhamos falado aqui agora há pouco quanto valia
essa constante. Só que aí dá uma equação de segundo grau um pouco complicadinha de fazer, né? Bem trabalhosa, mas a gente pode fazer, no caso, uma suposição, né? Porque o que nos afeta é esse valor de x. Então, podemos desprezar esse x, já que normalmente é um valor menor da concentração que nós vamos achar no final, tá? Então, a gente vai desprezar, então a gente vai ter basicamente essa reação, que vai ser x² partido 1 vezes 10 a menos 2, igual a 1 partido 4 vezes 10 a 8, que era a constante de formação, né, que a gente já sabe. Então, vamos observar, saber o valor desse x, e isso vai nos dar o valor de 2,5 vezes 10 a menos 11. Aí aplicamos a raiz, né, no caso, porque esse quadrado vai se formar uma raiz, e isso nos dá um valor de 5 vezes 10 a menos 6 mol. E isso vai ser de quem? Do metal, tá? Essa é a concentração do metal que a gente estava pedindo, né? Qual que é a concentração desse metal, tá? Então, a gente... Beleza? E para a gente, só para ter uma noção de que aquilo que nós fizemos ao retirar esse valor de menos x está correto, então a gente pode fazer basicamente uma comprovação. Através do quê? Colocamos que o valor da concentração do produto, né, que é 1 vezes 10 a menos 2, é o 100%. E nós obtivemos, no caso que do metal a concentração é 5 vezes 10 a menos 10, que seria o x. Quanto que nos deu isso? Nos deu 5 vezes 10 a menos 2. Isso é um valor muito menor, se você se põe a pensar que por literatura, conceito de regra de química analítica quantitativa, se esse valor for menor a 3%, pode ser desprezado. Obviamente está bem menor esse valor, tá? Beleza, então aqui a gente só continuar, que a gente obteve, aplicamos no caso, essa a fórmula da concentração, né, que eles estão pedindo a concentração desse, no caso, esse metal, e colocamos que 5 vezes 10 a menos 6, que foi o que a gente obteve, partido litro. E esse seria nossa resposta, pessoal, tá? Ele, assim, é igual que os outros exercícios, um pouco complicado, um pouco longuinho de fazer, mas se você seguir o passo a passo que a gente está observando aqui, a gente consegue, tá? Obrigado, pessoal, abraços. Não esqueçam que essa aula está no meu canal de YouTube, pode assistir lá, e até a próxima.